tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós resolveremos um exercício de eletrônica analógica, aí considerando conhecimento do nosso AMPOP, né, o amplificador operacional. Um exercício relativamente simples, porém que causa muita confusão aí em muitos estudantes na hora de fazer essa análise. Vamos lá? Bom, então aqui a gente tem, né, um amplificador operacional. Esse amplificador operacional trabalha com realimentação negativa, né? A gente tem esse resistor R1, que é o nosso resistor de feedback de realimentação, e temos um resistor ligado aqui na entrada inversora do AMPOP. Vejam que a gente tem duas condições, né? A gente tem um amplificador semelhante à configuração inversora, se eu considerar que essa fonte está aplicando tensão na entrada do resistor R2 e essa entrada não inversora está aterrada. Agora, se a gente inverter a análise, considerar que essa fonte está injetando sinal na entrada não inversora e esse ponto do resistor R2 está aterrado, a gente tem a configuração não inversora. Vejam que nessa análise a gente precisa trabalhar o conceito, né, de duas fontes. Por quê? Essa fonte aqui é uma fonte 4 volts aplicada nessa entrada. E a mesma fonte 4 volts aplicada na entrada superior, né? Eu poderia desenhar esse circuito de uma forma em que nós estivéssemos considerando, né, a existência de duas fontes. Eu tenho aqui uma primeira fonte de 4 volts aplicada à entrada não inversora. E tenho também uma segunda fonte aplicada à entrada inversora. Desenhando aqui a nossa realimentação para manter o circuito fiel. A nossa segunda fonte. Mesmo que essa fonte seja aqui sendo representada por uma apenas, né, a gente considera, né, duas fontes de 4 volts de forma independente, né, um resistor R1 e um resistor R2. Agora, considerando essa configuração idêntica a essa configuração, é praticamente a mesma coisa, né? Tem duas fontes com 4 volts com a mesma referência, né, que é a mesma coisa de aplicar o sinal de forma comum no amplificador operacional. A gente pode fazer a análise de forma individual, aplicando, né, o teorema da superposição. Então, aplicando o teorema da superposição. O que a gente faz no teorema da superposição? A gente considera a existência de apenas uma fonte, né, e a outra fonte da nossa análise, a gente curte-circuita ela, né, cria um curto-circuito aqui momentâneo. Quando é fonte de tensão, a gente curte-circuita. Quando é fonte de corrente, nós abrimos a fonte de corrente. Então a nossa análise parte apenas de uma das fontes. Daí a gente extrai a tensão de saída, ou a relação da tensão de saída para essa primeira condição. Depois a gente faz a inversão, curto-circuitando essa fonte que a gente fez na análise e tirando o curto da segunda fonte, considerando apenas a segunda fonte na análise. Então, seguindo esse raciocínio, né, a gente vai considerar uma primeira situação, vou escrever aqui, ó, primeira condição, onde nós teremos essa fonte apenas aqui. Vamos chamar aqui de VI linha e aqui VI duas linhas. Dessa forma, nós teremos uma tensão de saída igual a tensão de saída VO, ou Vout, né, linha, mais Vout, duas linhas. Essa análise, depois que eu faço as análises individuais, eu somo os valores, né, encontrando o valor total. Então, nessa primeira condição, nós vamos considerar, então, que essa fonte está curto-circuitada. Se essa fonte estiver curto-circuitada, a gente tem o terra aqui na entrada não inversora e o sinal aplicado na entrada inversora. Essa configuração é bem típica.
é o nosso amplificador inversor. Então, nessa primeira configuração, nós temos o amplificador inversor. Dessa forma, a tensão de saída, linha, vai ser o quê? Vai ser a tensão de entrada, que é 4, né? Multiplicado pelo ganho. O ganho dessa configuração, a gente já conhece, né? A gente já viu isso. É menos o resistor de realimentação, que é o R1, dividido pelo resistor da minha entrada, que nesse caso é o R2. Fazendo aqui esse cálculo, nós teremos 4 multiplicado por menos 10, que aqui eu tenho um resistor de 10K, dividido pelo meu resistor de 2 kΩ. K eu corto com K, 2 eu corto com o 10, eu corto com 2, nós teremos aqui um resultado de menos 5. Menos 5 vezes 4, nós teremos uma tensão VO' de menos 20 volts. Achamos aí a primeira saída. Depois de encontrar o primeiro valor, agora a gente faz a análise inversa. A gente tira o curto e aplica o curto nessa outra fonte, né? Então, agora nessa situação, nós temos o terra aqui no resistor R2 e temos a realimentação, caracterizando, né, a configuração não inversor, né, o amplificador não inversor. Sinal aplicado na entrada não inversora e, né, um circuito com resistor de realimentação e um resistor ligado na entrada para o terra, né, através desse curto-circuito. Então, considerando aqui na segunda condição, nós temos, só para a gente registrar, o amplificador não inversor. Dessa forma, né, a gente vai jogar na equação da mesma forma que anteriormente. Então, a tensão de saída agora, duas linhas, será a tensão de entrada, né? Nesse caso, é a função de transferência do amplificador operacional, né? Então, a tensão de entrada multiplicada pelo ganho. Agora aqui o ganho será 1 mais R1 dividido por R2. A gente já viu isso, né, em outros momentos. Esse é o ganho do amplificador não inversor. A gente não tem o termo negativo, né? Por isso que nós não invertemos o sinal. Fazendo esse cálculo, nós teremos 4 multiplicado por 1 mais 10K, 10 kΩ, dividido por 2 kΩ. Dessa forma, a gente faz essa mesma simplificação, a gente chega em 5. 5 mais 1, 6. 6 vezes 4, a gente tem um resultado final de 24 volts. Agora, basta a gente somar os dois valores encontrados. Então, se a gente vier aqui, nós teremos uma tensão de saída igual a menos 20 mais 24. Consequentemente, nós teremos o valor final de 4 volts. Resumo, né? Quando a gente aplica o sinal dessa forma, né, uma fonte de alimentação sendo aplicada de forma comum às duas entradas, o sinal de entrada vai ser igual ao meu sinal de saída. Só que o exercício pediu a potência dissipada. Então, para finalizar, só jogar na fórmula da potência. Potência dissipada pelo meu resistor de carga, que é de 1 kΩ. Então, a potência na carga, para a gente fazer de uma forma mais direta, né, lei de Ohm, tensão no resistor de carga ao quadrado, dividido pelo valor do resistor de carga. Portanto, nós temos que a tensão é 4 ao quadrado, dividido pelo valor da resistência, que é 1K. Dessa forma, a gente tem 4 ao quadrado, 16, dividido por 1000, né? Esse 10, a terceira, passa para o numerador 10 a menos 3. Então, a gente tem como resposta final 16 miliamperes. Esse é o valor final
de resolução do exercício. Valeu, muito obrigado por assistir esse vídeo. Bons estudos e até a próxima.